Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, tô aqui com o convidado hoje, que é o Ricardo. E a gente vai responder uma pergunta que vocês sempre me fazem, que é: será que eu sou fluente? Então, gente, esse é o Ricardo Barros, ele é meu amigo e eu tenho muita honra, muito prazer de trazer amigos que são especialistas em áreas nas quais eu não sou. Então, o Ricardo, ele é... Eu sou um especialista em treinamento de professores. Eu trabalho com cursos da Universidade de Cambridge, como Celta, Delta e treinamento de maneira geral. Isso aí, o Ricardo rocks. Follow him on Instagram. A gente fez vários cursos juntos, inclusive, né? A gente já deu cursos juntos, enfim. Então a gente vai falar sobre fluência e o que eu mais escuto, Ricardo, nos meus comentários, que eu leio, na verdade, eu escuto dos meus alunos, é assim: olha, eu até falo inglês, mas eu não sou fluente. Ou a pessoa tem medo de falar que é fluente, parece, sabe? Comum. Ou então assim, ai, mas um dia eu chego na fluência. O que é essa fluência que todo mundo busca chegar e que às vezes a gente não tem uma definição? Afinal, o que é ser fluente? Né? Eu acho que quando as pessoas falam de ser fluente, elas estão pensando em duas coisas separadas. A ideia de fluência, primeiro que não existe uma definição só, mas uma definição muito comum de fluência é falar da quão rápido você consegue falar naquela língua e quanto você pausa, quanto você tem que pensar para expressar as suas ideias. Então essa é uma definição comum. Mas existem muitas outras definições. Uma definição talvez um pouco mais técnica de fluência é falar da ideia de você causar a impressão de idiomaticity. E o que é isso? Em inglês tem a ver com falar phrasal verbs, falar com chunks mais compridos. O que são chunks? É combinação de palavras, né? Palavras que vão juntas. Combinação de palavras, falar com expressões idiomáticas que causam a ideia de ser um inglês natural. Essa é uma definição um pouco mais técnica, talvez, do que é a fluência. E a outra ideia, quando a pessoa fala eu sou fluente, na verdade ela está falando de proficiência, não só da fluência em si. E a proficiência é uma coisa que engloba diversas habilidades, e a fluência seria uma parte pequena dela. Então é como se a proficiência fosse um guarda-chuva maior e a fluência está dentro disso. Exato. Então, dentro de ser proficiente é ser fluente, o que mais? Ter uma boa pronúncia. Uma boa pronúncia, ter um bom vocabulário, ter um bom controle gramatical, conseguir entender pessoas que têm sotaques diferentes, conseguir ler sobre vários assuntos, conseguir escrever, tem também a fluência na escrita, né? E tem outras áreas. Então, ser proficiente é como se fosse um nível acima, né? Então, é alguém que tem um domínio, a gente chama em inglês de accuracy também, que é traduzido muitas vezes como acurácia, a gente não ama essa tradução, né? Mas é como não cometer erros, né? Então, é possível eu ser fluente e mesmo assim cometer erros em inglês? Com certeza, com certeza. Porque quando você fala de proficiência, tem vários níveis disso, né? Então, tem vários níveis de fluência. Você pode causar a impressão numa pessoa de ser fluente e mesmo assim cometer erros. Eu diria que isso é bastante comum, mesmo porque qualquer falante de qualquer língua comete erros, mesmo na sua língua materna. E certamente quando você está falando outra língua, você comete erros. Então, eu acho que é esperado que você cometa erros, mas talvez a fluência tem a ver com a velocidade com que você consegue se corrigir, tem a ver também com a quantidade de erros, né? Quanto mais erros, talvez menos fluente você soa e coisas assim. Entendi. E dentro da fluência, assim, uma das características é ser independente, certo? É o famoso se virar. Mas a gente pode se virar de várias formas. Eu posso me virar com ir no McDonald's e pedir one, please, number one. Apontar, né? Ou eu posso pedir can I have, sei lá, alguma coisa, né? Então, quão independente é a pessoa que é fluente, assim? Uma coisa que a gente pode usar para classificar isso é o Common European Framework, que é um padrão internacional de habilidade linguística, uma coisa que existe para várias línguas, não é só para inglês. Então, ele existe para a maioria das línguas europeias, para alemão, espanhol, francês, que são classificados em níveis que começam no A, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, se você já fez uma prova internacional, por exemplo, como exames de Cambridge, ou para o espanhol eles chamam o exame de Delhi, eles são aplicados nesses níveis, né? Você já deve ter ouvido falar, esse aqui é um aluno A2, eu sou B1, né? Porque isso é um padrão internacional. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu sou um aluno intermediário, mas o aluno que é intermediário na escola aqui, talvez seja o aluno avançado na escola ali, né? Ou, enfim, ou um aluno básico na outra escola, né? Então, esses níveis como básico, intermediário e avançado são muito fluidos, depende da escola onde você vai. Então, é melhor que você compare com um padrão internacional como o Common European Framework. Tá, e aí, o que é o A1, A2?
Então, o A1 e A2, eles chamam de um usuário básico. O B1, B2, eles chamam de usuário independente. E o C1, C2, eles chamam de proficient user, um usuário proficiente. Então, isso quer dizer que provavelmente o fluente esteja ali no B1, B2, é isso? Exatamente, é. Tá. Então, o que é interessante do Camaleon Framework é que eles são divididos em habilidades que eles chamam de can-do. Coisas que você é capaz de fazer se o seu nível linguístico estiver naquele estágio. O que um B1, B2 pode fazer? Exato. Então, um aluno B1, B2, um speaker de inglês B1, B2, ele é capaz de entender o sotaque mais comum. Então, por exemplo, você é capaz de entender um sotaque americano padrão, mas talvez não aquele texano do interior. Você consegue entender um sotaque inglês padrão na Inglaterra, mas não o cara que mora no norte da Escócia. Uma das diferenças entre um usuário independente de um usuário proficiente, que ele é mais capaz de entender sotaques, vamos dizer assim, diversos, ou sotaques menos comuns. Então, entender o sotaque comum é uma das coisas. Você consegue se virar em situações, o famoso se virar, em situações de viagem. Então, você consegue ir no McDonald's, você consegue comprar uma coisa na loja, você consegue check-in no hotel, consegue fazer as coisas no aeroporto, as coisas básicas, né? Você também é capaz de expressar a sua opinião, explicar a sua opinião de forma breve, e falar de coisas como as suas expectativas, coisas do futuro, as suas ambições. Então, falar de temas comuns, como a sua família, o seu trabalho e os seus hobbies, coisas que você está acostumado a falar. Vai fazendo check aí. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo falar sobre a minha família? Será que eu consigo fazer um pedido? Então, se você fez um check aí na maioria das coisas que o Ricardo fez, você provavelmente já é um falante fluente. Exatamente. Certo? Você já é fluente na língua. Apesar de ter situações que você ainda não saiba exatamente que palavra usar. Gente, só quero falar uma coisa aqui de coração. Nós dois somos professores. Mas várias vezes a gente não sabe que palavra usar. Várias vezes a gente não sabe o que isso aqui significa. E isso não significa que a gente não seja fluente, que nós não sejamos bons profissionais, né? Isso significa que a língua é viva e é infinita. Sim, a gente nunca vai saber coisa tudo. Pra você aprender. Né? Nunca, né? Então isso não quer dizer que nós não somos fluentes só porque a gente não sabe X ou Y. Né? Claro. Porque as pessoas às vezes se cobram demais também. Sim. É o que eu falei no começo do vídeo. A pessoa tem medo de dizer que é fluente. Tem medo por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm medo. Eu sou fluente. Ela tem medo da interação, né? Então até tem uma história de um aluno, não é? Exatamente. Eu tive esse aluno, ele trabalhava numa multinacional americana, e ele falou, Ricardo, eu não gosto de phrasal verbs. E eu falei, mas por quê? Qual é o problema dos phrasal verbs? Ele falou, quando eu uso phrasal verbs no meu trabalho, os americanos acham que o meu inglês é muito bom. E eles começam a falar mais rápido comigo, aí eu não entendo. Então, ele preferia, isso volta àquela ideia de idiomaticity, ele preferia ter um inglês que soa menos natural, para que as pessoas falassem mais devagar com ele. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar. Quando você soa natural, as pessoas vão achar que seu inglês é melhor e de repente vão falar mais rápido com você. Então, tem muito a ver a fluência com essa ideia de soar natural e conseguir usar essas expressões como phrasal verbs em inglês. Tá, então pra resumir aqui, você provavelmente é um aluno que está no nível básico A1, A2, se você consegue entender pessoas só quando elas falam mais devagar, quando elas têm que pedir para elas repetirem muitas vezes, se você consegue fazer interações simples, como se apresentar, pedir uma coisa, mas só fazendo frases mais curtas, e só é capaz de escrever coisas que fazem parte do seu dia a dia, uma coisa muito básica, como a sua rotina, coisas que você aprende quando você começa a falar o idioma. Você não consegue expressar sua opinião sobre assuntos mais complexos, por exemplo. Então você consegue falar uma frase, mas não consegue alongar aquela frase, explicar o motivo, né? Fala, eu gosto ou não gosto, mas falar o porquê é mais difícil. É aquela fase que a gente não consegue ser a gente mesma na língua estrangeira, né? A gente quer fazer aquela piada, a gente quer ser divertido, não dá. Parece que a gente não é quem a gente é, né? É muito complicado no começo. Mas passa logo. E você provavelmente é um falante no nível intermediário, que daí é B1, B2, ou seja, você já é fluente. Um falante independente, eles chamam. Se você consegue se comunicar em mais situações, se você consegue entender um sotaque falando numa velocidade normal, se você consegue fazer orações, frases mais compridas e justificar suas opiniões, é um sinal de fluência, que você está nesse nível de independência, por exemplo. Você consegue falar de coisas um pouco mais abstratas, não só do seu dia a dia, mas das suas opiniões, você consegue falar das suas ambições, de planos para o futuro e coisas assim. Legal. Isso é o fluente, independente. E a gente tem o próximo nível, que é o proficiente, né? Aquele que é o C1, C2. Então, quem é C1, C2? Esse tipo de falante é capaz de entender coisas muito mais abstratas. Então, por exemplo, você consegue acompanhar uma palestra da universidade que vai lidar com temas muito específicos dentro de uma área. Você consegue entender uma variedade
maior de sotaques, você consegue expressar a sua opinião de diversas formas, seja numa situação informal, numa situação formal, então você tem Isso é importante. Você tem um conhecimento de vocabulário, de gramática muito maior. Então, ao invés de eu consigo falar essa coisa de um jeito, você pode escolher dependendo da situação em que você se encontra. Isso é um sinal de um falante proficiente. Muito legal. Então, deixa aqui nos comentários qual tipo de falante você, pelo menos, acha que é no momento, com base nas nossas definições aqui. É claro que para você ter certeza, o bom é fazer um teste, né? Com certeza. Um teste. Até tem testes online, mas eles nunca englobam tudo, né? É legal fazer com o professor, Exato. né? A melhor maneira é fazer um teste com o professor que possa testar mais de uma habilidade. Né? Porque os testes online, com frequência, só testam o seu vocabulário, por exemplo, mas não são capazes de testar o seu listening, o seu speaking. Exatamente. Assim. Por isso que existem os testes, né? Então, por isso que existem os exames internacionais. Para que existe um exame de Cambridge, por exemplo, que o Ricardo prepara? É para você viajar para o exterior e dizer... Não precisa fazer o teste na escola lá. Você já, eu tenho o CAE, que é o Cambridge Advanced Exam. Eu já provei que eu sei, que eu sou avançado. Eu sou um proficient user, eu já estou em nível avançado. Exatamente. É por isso que existem os testes, né? Então deixa aqui nos comentários se você acha que é A1, A2, ou B1, B2, ou C1, C2. E se você se identificou aí com a definição de fluência. Se agora você pode dizer, olha, eu sou fluente ou não, né? Sim, exatamente. So, thank you very much, Ricardo. Foi um prazer. Foi um grande prazer. Obrigado pelo convite, Karina. Imagina, adorei. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, pessoal. Bye!